Povo do Deus Altíssimo, boa tarde a todos. É maravilhoso poder estar aqui mais uma vez, na presença do Senhor, podermos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, o tempo do fim está próximo. Essas mensagens são alertas para o povo de Deus em todo o planeta Terra. Na verdade, há quem leve isso sem consideração,
mas a verdade é que, olhando para a palavra de Deus, sabemos que nós não temos muito tempo. As alertas que estão-se a fazer agora, neste momento, em todo lugar do mundo, é para que o povo de Deus, na verdade, acorde. Ontem nós estudamos Ezequiel 37, do qual fala do povo de Deus que é ressuscitado do sono da morte depois de muitos anos. Hoje nós vamos falar do povo de Deus na terra, do qual Deus chama cada ser neste planeta para o arrependimento e a vida eterna. Então vamos partilhar essa mensagem, por favor, com quantos vocês puderem. A mensagem que vai hoje é muito importante porque vai falar daqueles que, na verdade, querem decididamente estar na glória do Senhor, povo do Deus Altíssimo. Vamos continuar no louvor, continuem a partilhar, por favor, e vamos entrar bem breve nos textos. Continuem a partilhar essa mensagem, irmãos, com todos quantos vocês puderem. Beneto 200, welcome. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Viva Jesus! Viva! Amém. Boa tarde, povo do Deus Altíssimo. Vocês estão aqui todos porque há uma razão lógica, né? A única razão que me parece a mim é que todos nós desejamos herdar o reino dos céus. Irmãos, o quanto é maravilhoso quando o seu povo, o povo de Deus, se reúne para juntos podermos meditar na sua palavra. Vamos entrar no texto de 1 de Pedro 2,9 e vamos ouvir o que diz a palavra de Deus sobre cada um de vocês que aqui está nessa live. Diz assim, 1 de Pedro 2,9: Mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aqui vamos pôr daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado do povo de Deus. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Todos nós alcançamos misericórdia pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é bom que todo mundo saiba isso. O nosso viver tem tudo a ver como uma carta de visita para o mundo lá fora. Nós somos chamados a luz para o mundo e o sal na terra, do qual vai dar sabor às vidas que estão lá a aparecer lá fora. Vamos ouvir esse hino, irmãos. Nós não vamos orar, vamos ouvir esse louvor. E cada um de vocês, por favor, medite bem profundo no vosso coração. Enquanto vocês estão a ouvir esse louvor, orem a Deus para tirar-nos dessa aflição deste mundo. Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis Jesus virá.
Irmãos, não há tempo a perder. Sinceramente, eu não estou aqui para passar um tempo a perder, não há nada a fazer. Tenho muita coisa a fazer, na verdade. Mas esse é um tempo disponível para nós podermos juntos meditarmos na palavra de Deus e estarmos preparados para a vida eterna com Deus. Que não são todos. Há um povo específico do qual vocês viram 1 de Pedro 2,9. Nem todo mundo é chamado para herdar a vida eterna. Vamos olhar esse hino e olhar profundamente para as palavras, porque é bom que nós estejamos aqui. Cada um de vocês pode orar sozinho, intimamente. Façam um ponto de situação da vossa vida. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem na alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o céu amor, não tem em seu perdão, encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. No perdão de Deus encontramos, na verdade, paz. Quanto nós daríamos, irmãos, para termos paz? Temos o povo de Israel que não tem paz. Temos o povo da Ucrânia que não tem paz.
e muitos outros povos não conseguem encontrar a paz. Quando Deus, o Criador dos céus e da terra, mandou Jesus para a terra, a raça humana o entregou para morrer numa cruz do Calvário. E Jesus, ele veio a mandato do Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Deus, antes que criara o ser humano no planeta Terra, Deus criou antes o plano de salvação para a raça humana, do qual o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também não sabia. Satanás, ele não sabia do quanto Deus misericordiosamente engendrou o plano da salvação. Irmãos, eu tenho a certeza absoluta que se Satanás soubesse o propósito de Jesus vir morrer na cruz do Calvário, Satanás nunca teria tentado matar Jesus. Ele queria que Jesus vivesse apenas para que o plano da salvação da raça humana não se cumprisse. E morrendo Jesus na cruz do Calvário, estava assentado, decidido que toda a raça humana de Gênesis lá, Adão e Eva, até o último bebê que vai nascer nesse pelo sangue de Jesus. Porque a mensagem de Jesus em João 3, versículos 16, eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês podem entender que nesse versículo nós vamos encontrar o verdadeiro caráter de Deus. Deus é amor. Deus é justiça. E muitos nós, como raça humana, queremos o amor de Deus, mas nunca aceitamos quando Deus nos puxa a orelha. Deus é um Deus tão simplesmente igual aos nossos pais carnais. Quem é o pai que vê um filho errar e não lhe puxa a orelha? Ou não tem o desejo íntimo de o corrigir? Então seria um mau pai ou uma má mãe. Há 60 anos nesse planeta, do quando eu nasci, aprendi como eu posso me dirigir a um adulto, o que é necessário que eu possa fazer para desfrutar uma vida em paz, em serenidade, respeitando uns aos outros. E quando cheguei na idade de 17 anos, eu fui voluntariamente desejar me batizar. E o meu pastor, Silva Caxilas, foi um pastor muito amigo. Naquela altura, irmãos, eu estava na liderança do coro da igreja infantil. Eu liderava a igreja adventista do sétimo dia e tinha um momento com as crianças, que eram média de 36, 40 crianças. E o meu chamado era para ensinar o louvor nas crianças. E então eu tinha que ser batizado. E antes de ser batizado, meu pastor disse: Manuel, tens que aprender algo que vai ficar no resto de toda a tua vida. E essa vai ser a lei da qual vai te cuidar, vai te guiar em todo o resto da tua vida. Essa lei é a lei de Deus, irmãos. A lei de Deus que nós apanhamos em Êxodos 20 é a lei da qual eu estou a falar. E toda criança, eu estou a falar aqui para pais, para mães que amam os seus filhos de verdade, não negligenciem ensinar vossos filhos a palavra de Deus. A maior nação e a mais poderosa do mundo, ela começou muito bem. Estamos a falar da nação líder do mundo inteiro, irmãos. Não é qualquer nação. Estados Unidos da América, 4 de julho de 1776, tornou-se uma nação independente da Grã-Bretanha.
Embora eles são daqui, da Grã-Bretanha, eles tornaram-se um país independente no norte da terra. E lá se fizeram sentir como um poder na terra. Mas teve George Washington, um grande líder americano, que era general das tropas, e acabou por lhe pôr na presidência. Aquele homem entrou e não sabia o que fazer da grande responsabilidade que tinha ali. E George Washington, pelo Espírito de Deus, foi chamado a trazer as leis dos 10 mandamentos dentro da Casa Branca. Como diz a Bíblia, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Estados Unidos da América fluiu, brilhou na maior glória de qualquer nação do mundo. Nunca ninguém chegou à glória, mesmo a China no tempo que estamos hoje, nunca atingiu a glória dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América atingiram de tal maneira a glória celeste que em 1844 aquela gente já tinha ido pregar nos 4 cantos da terra. E há uma vez alguém vai pôr uma data da qual Jesus viria. E nós sabemos que pela palavra de Deus, em Mateus 24, o próprio Jesus diz: eu pouco sei a data e a hora da qual vocês estão a querer saber. A mim não me é concebido esse direito de conhecer os tempos e as estações da qual o Pai vai obrar, fazer a sua obra, para resgatar o seu povo. Ora, se há um ser humano aqui na terra, ou pastor, ou bispo, ou presbítero, de papa, que vai me dizer Jesus vai vir amanhã às X horas, esse é louco. Porque a Bíblia assim o diz. Se Jesus, irmãos, aquele que morreu na cruz do Calvário, enviado por Deus, o Pai, não conhece o tempo, nem o dia, nem a hora, quem somos nós, seres humanos, para falar? E há muito pastor aí que tem a vontade de mentir ao povo, falar o que não é certo. Irmãos, nós estamos a lidar com vários, milhares de pastores ao redor do mundo. Temos média de 34 mil regiões, 8 bilhões de habitantes, média disso. Acredito que sejamos menos agora por tanta morte que está a haver aí. E a palavra de Deus continua a ser sacudida de maneira brutal. Por isso é que muita gente abomina a casa de Deus. Irmãos, há muitos jovens. Eu ontem estava numa live, fui escorraçado, banido. E dizer a verdade que Satanás não poupa nem por ações nem por palavra quando nós estamos fora do contexto divino. E eu vou dizer sinceramente que a esses são amigos meus. Eu vou falar o mesmo do qual Jesus gritou na cruz do Calvário: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Se cada jovem naquela live souber a responsabilidade tamanha, quando nós estamos aqui na live que tem um povo inteiro da terra a ouvir essa mensagem, teriam temor, porque a palavra de Deus tem vida. A palavra de Deus é real, irmãos. Nós temos esse poder do Deus Criador. E mesmo que o povo de Deus, seres criados à imagem e semelhança de Deus, não acreditem, vocês têm que saber que no vosso falar tem vida. Por isso é que quando nós libertamos uma palavra rema, palavra da palavra de Deus, Bíblia, ela se faz luz. E é bom que nós aprendamos a falar a palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer a atenção do povo de Deus na terra, dos que amam e querem guardar a palavra de Deus. Eu estou a falar para um povo, não para o mundo, porque o mundo não conhece a Deus,
Mas eu hoje estou a falar para o mundo de quem deseja Deus. Estou a falar para homens e mulheres que querem ter coerência, fervor de Deus e ser salvos. Nós vimos 1 de Pedro 2,9 que nós somos um povo, na verdade, unido na terra, em toda a hemisfera da terra. Somos um povo do qual Deus nos chama um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, é uma nação separada, não porque sejamos santos, que não temos pecado, mas assim Deus nos chama uma nação separada de outras todas as nações da terra. Do mesmo jeito que Deus chamou o povo de Israel uma nação santa, Ele está a fazer a mesma coisa, porque aquele Israel, a qual Deus deu legalização para irem pregar o evangelho aos quatro cantos da terra, Jesus veio e eles assassinaram Jesus. E mesmo o grande império romano, o quarto império da terra, não achou Jesus culpado. Então, quando aquele imperador vai lavar as suas mãos, ele vai dizer: o sangue desse inocente está sobre as vossas cabeças. Ora, Roma, ele é falado desde o princípio da criação, logo após o dilúvio. Deus deu esse conhecimento ao profeta Daniel para ele narrar as profecias para que a sua igreja saiba quais são os tempos e as estações das quais Deus vai determinar sobre a terra e nos vão fazer conhecer a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje, nós estamos à beira, bem próximo. Tudo quanto Jesus já falou, tudo quanto Deus falou através do profeta Daniel, nós vimos tudo se seguir. Agora, o que é que o povo de Deus precisa, na verdade? Sintonizar-se nas leis do Criador e viver por elas. Se nós somos uma nação santa, uma nação separada de todos os povos da terra, Deus nos deu a habilidade agora e a possibilidade de termos o TikTok que une todas as nações e todos os povos da terra. Já não temos o problema de termos um templo limitado em algum lugar do planeta. Deus não criou essa ferramenta do TikTok em vão, irmãos. É para que nós possamos abreviar a vinda do Messias. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo lugar, povo, tribo e línguas. Só então virá o fim. E tudo quanto vamos ver, Jesus diz que isso é o princípio de dores. Deus já começou a justiça na terra, irmãos. Há o pastor Cristo, o pastor nigeriano que está ali, grande pregador. Eu estava numa das audiências dele a ouvir o que ele estava a falar e ele diz: irmãos, nós não temos mais tempo. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento a qualquer momento. Basta um ser humano que literalmente, loucamente vai tomar uma decisão de destruição do planeta Terra, a igreja tem que subir. Imediatamente. Apocalipse diz que nós temos 4 anjos para determinar a segurança de todo o planeta Terra. Nós não o vemos, mas eles já estão aqui. Os líderes do mundo sabem que Deus está aqui e Deus está no controle de todo o planeta, embora seja liderado por Satanás. Isso nós não podemos ignorar. E Satanás fala através da boca dos jovens, dos quais decidem se deturnar dos caminhos de Deus. Eu não posso tampouco apontar o dedo aos jovens que estavam na live ontem comigo. Eles são jovens queridos para mim.
haja misericórdia da parte de Deus para todos esses jovens. Eu os considero como amigos meus. Mas a verdade é que Deus é misericordioso. Até um dia do qual não vai haver mais tempo. E nós vamos ser chamados ao julgamento divino. Por isso a Bíblia diz: quem é justo continua a fazer justiça, quem é sujo continua na sua sujeira. Vai haver um tempo, jovens, que vocês não poderão mais voltar para trás. Vai acontecer o que está na Mateus, Marcos, João. Vai haver um tempo em que vocês vão querer correr, comprar Bíblia, já não haverá no mercado. Vai haver o tempo em que vocês vão querer ajuda do poder da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Não haverá, porque ele vai ser arrebatado da terra. Hoje é o tempo, hoje é a hora de qual nós temos que nos inserir nas fileiras de Deus. Neste domingo, apóstolo Antônio Casamaior falou de 3 categorias da raça humana da qual existe hoje no nosso planeta. Há o grupo dos 144 mil, que a Bíblia claramente fala que são as 12 tribos de Israel. E de cada uma delas vai sair 12 mil. 12 mil de todas as tribos de Israel. É o povo pelo qual veio Jesus. Jesus vai resgatar essa gente, mas são pessoas que foram orientadas para não coabitarem com o pecado. É um povo à parte de todos os israelitas da terra. Vimos também que os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro somos nós, igreja remanescente, das quais fazemos parte, o qual o profeta João viu lá no céu, os milhares e milhares vestidos de brancos. E se vocês estão aqui nessa live hoje, querem ser parte desse grupo celeste, melhor é vocês andarem, na verdade, nos caminhos do Senhor. Porque breve, muito breve, Jesus virá. E também tem os que são predestinados para o juízo eterno. E nisso eu quero falar dos jovens. Certamente está aqui alguém que esteve naquela live ontem. Irmãos, eu vou falar, libertar a palavra de Deus, porque Provérbios 18, 21 diz que nós temos esse poder. Quero trazer a vossa atenção do mesmo jeito que Deus calou a boca de Zacarias durante todo um período de crescimento de João Batista. O mesmo pode acontecer a qualquer um de vocês que está numa live a danificar o nome do Senhor. O poder de Deus, da sua palavra, vai fazer com que vocês tenham um período de tempo em qual vocês vão querer falar e não vão poder libertar palavra nenhuma. São pessoas que têm capacidade de instrução cívica muito avançada. E muitos deles são cultos, muito cultos na palavra de Deus. Mas então vamos pedir a Deus que dê a sabedoria, conhecimento para que eles volvem-se nos caminhos do Senhor. Não vamos os maltratar, porque são nossos amigos. Eu não considero ninguém dos que blasfemam o nome de Deus. Vocês têm a ver com Deus, não comigo. O meu dever é relançar aquilo que Deus manda. A advertência para seu povo tem que ser constante, até que nós nos volvemos para a face do Senhor. Então, há perigo quando vocês podem se levantar para danificarem o nome do Criador. Vocês vão dizer que não há Deus, nós não somos semelhantes a Ele. Mas quando vocês dizem nós não somos semelhantes a Ele, vocês estão -se a referir ao próprio Criador, do qual Deus pôs o seu poder nas vossas bocas. E vocês só podem falar porque Ele vos dá vida.
Mas se Deus vos tirar a capacidade da fala, vocês não podem falar nada. Agora nós, porque vocês estão a balear o poder do Criador em vários territórios da terra, nós vamos aplicar a palavra de Deus para que Deus cale a vossa boca durante um período de tempo, como Zacarias. E eu vou declarar morte a todas as lives das quais danificam o nome de Deus. A nossa irmã Inca diz, mas isso está a acontecer e já me balearam em várias plataformas, eu já não consigo entrar. E vai ser em várias, todas. Sempre, meus queridos, que vocês danificarem o nome do Senhor, algo tem que acontecer, e eu profetizo isso pelo poder da palavra de Deus, segundo o Provérbio 18, 21. Eu não vou falar vida, mas morte, não para vosso ser, mas para as ações que estão a ser praticadas nas lives, danificando o nome do Senhor. Aqui o TikTok é uma plataforma que existe para todo o mundo. E quando eu tenho falado aqui à frente, eu tenho a certeza e noção consciente que eu estou a falar para todo o planeta Terra. E se vocês venham para as lives para danificarem a palavra de Deus e o poder de Deus que está em vós, vocês próprios são inconscientes, que não se veem, que vocês conseguem falar apenas, andar e se mover pelo poder do Criador. Então é uma ignorância muito grande. E se acham cultos. Jovens, aprendam a obedecer a palavra de Deus. Ora, esses três grupos, há aqui o povo de Deus, dos quais são selados desde que vêm da barriga das mães deles, aos que vão se lavar nas suas vestes vestiduras pelo sangue do Cordeiro, são os que, mesmo conhecendo, vivendo no pecado, são libertos do mundo do pecado e são aqueles que aceitam voluntariamente Jesus como Senhor e Salvador e aplicam as leis de Deus no seu viver. E nós vamos ver isso. Êxodo 20. Vamos olhar para a palavra de Deus, do qual Deus nos exorta a como um cristão deve viver, baseado em que e como. Êxodo 20. Se há homens e mulheres que não tenham fervor em Deus, prestem bem atenção, porque eu vou libertar a palavra de condenação nesta manhã. Vai haver condenação para quem não der obediência à voz do Senhor. Não por minhas palavras, mas pela palavra de Deus. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, eu estou-vos a fazer a leitura do Êxodo 20, a lei que foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Não foi Moisés que escreveu isso. Nenhum ser humano Deus deu permissão de escrever essas leis. Portanto, vocês podem entender o quanto ela é sagradíssima. Não é coisa para a gente levar a brincadeira. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso é que a maior parte de nós humanos gostamos de fazer. Trazer uma imagem para reflexão nossa, adoração, e aí darmos reverência ou adoração. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta, a quinta, a sexta geração daqueles que me aborrecem. É tão sagrado como é. Irmãos, sinceramente, tomem noção do que vocês estão a fazer nas lives. O mesmo pecado, com a mesma tonalidade que vocês estão a acentuar aí agora, vai passar para os vossos filhos,
a maldição passa para os filhos dos filhos e vai daí, e vocês estão sempre uma cadeia de maldição sobre a terra. Ontem nós estávamos a falar de Caim. Mas vocês têm que entender que desde que Caim tornou-se o homem, propriedade peculiar do Deus Criador, Deus disse a Adão, Adão era um homem grande, irmãos, 900 anos, imagina a corpulência que tinha Adão. Não, era um menino como eu. Eu mesmo já quando entro em português, eu sou um gigante em relação ao povo português, é povo pigmeu. Mas vocês podem imaginar que Adão tinha quase 4,5 metros. Era grande, tinha a força de um gigante. Aliás, até descendência de Noé, todos eles viveram média de 900 anos. Eram homens grandes. E ele podia agarrar o filho dele, Noé, o Caim, e turpiçar de raiva por ter matado o filho dele. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver um irmão tirar a vida de outro irmão. E Deus teve que acalmar o coração daquele pai. Deus teve que chamar a atenção a Adão. Tu não vais pôr a mão ao teu filho de vingança, porque vais fazer o mesmo pecado que ele fez. Então, toda a descendência de Caim passou a ser uma descendência maldita na terra. Daí veio o grupo de todos os que blasfemam a Deus. Veio o grupo da prostituição, das injúrias. Não tem nada a ver com os filhos de Deus. Ontem nós estávamos a falar sobre os filhos de Deus na terra, dos que os anjos dormiram. Nada disso. Irmãos, Jesus veio do céu, ele próprio disse. Lá no céu não há anjo que faz sexo. Não existe. Porque lhe perguntaram, Senhor, aqui a lei de Moisés dá para coabitar até 5 mulheres. Mas se uma mulher tiver um jovem, morreu, tem outro irmão, vai suceder, vai ficar com a mulher do irmão, e por aí fora, no quinto, quando ele morrer e não houver mais descendência desse irmão, como é que fica lá no céu? Jesus diz, não vai haver sexo, não há casamento, não há procriação no céu. Porque Deus não criou os anjos com essa faculdade de sexo. Irmãos, tirem isso. Irmãs, a Bíblia é muito clara. Enquanto o diabo vai turpir as vossas cabeças, entender que a mensagem de Deus na Bíblia é os anjos dos céus, ainda desobedientes, tenham dormido com seres humanos, é impossível. Eu não acredito, porque Jesus falou. E se Jesus fala, eu acredito no que Jesus fala. Não há sentido nenhum que os anjos, os descaídos dos céus, possam se relacionar. A Bíblia diz, os filhos de Deus, traçando toda a linhagem de Sete dos que foram obedientes. E mesmo a partir de Sete, escutem bem, igreja, mesmo da descendência de Sete, do qual começa a invocar o nome de Deus sobre a terra, vai vir aí alguém que vai danificar a lei de Deus. Vejam que da descendência de Sete, alguém vai sair para casar e se afiliar com Caim. Porque não havia outra pessoa. A Bíblia é muito clara, temos que ver. Descendentes dos filhos de Deus são os que obedecem à palavra de Deus. Eu sou um filho de Deus, genuinamente, não por biologia, não na possibilidade de ser Deus o meu pai biológico, mas porque eu obedeço às palavras de Deus. Embora pecador, eu sou aquilo que 1 de Pedro 2,9 diz. Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Não quer dizer com isso que nós não pecamos, não sejamos pecadores. Somos sim pecadores. Mas o único mérito que tem esse grupo de seres humanos na terra é porque Jesus morreu na cruz do Calvário e com seu sangue temos a promessa da remissão dos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro.
Unicamente. Se vocês estiverem a dizer, o irmão Manuel está aí, ou o irmão Zé está a falar, eu sou o primeiro pecador. Que haja condenação, não para vocês, mas para mim primeiro. Porque aqui, quem é mais pecador sou eu. A Bíblia diz em Isaías 1, ainda que os vossos pecados sejam rubros como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A Bíblia aqui, nos 10 mandamentos, não condena, mas ela leva àqueles que não querem nada com Deus, em que as gerações vai haver uma cadeia de maldição. Foi o mesmo que aconteceu desde o Jardim do Éden. Caim matou e veio a descendência toda de assassinos na terra, prostitutos, homens maus, altamente violentos. E por causa dessa conversa ontem, eu fui, por acaso, no Google procurar. Há quem diga que o lugar onde Deus ou Caim foi coabitar lá, já tinha um povo. Mas aquele nome daquele lugar é o nome daquele lugar, e aquele lugar em hebraico é o lugar do sono, da morte espiritual. Caim não morreu fisicamente, mas do dia que ele tirou a vida ao seu irmão, ele morreu do mesmo jeito quando Eva pecou no Jardim do Éden. A corpulência de proteção divina sai e ele vive segundo os princípios da carne. Adultério, fornicação, mentira, e vem tudo. Vocês vão ver, a vida de Caim vai se tornar aquilo que está apresentado em Gálatas 5. São os frutos da carne. Ali começou a primeira cidade de Sodoma e Gomorra. Por isso é que quando os anjos, a Bíblia, ontem estávamos a ler um texto que estava a dizer, os anjos decaídos, eles tiveram tanto a desastre que até o hábito natural deles tornou-se em vão. Daí vem tudo quanto é aberração no mundo. Eu, biblicamente, vou dizer que eu sou um anjo do Senhor, do qual transfiro a palavra de Deus ao povo. Um anjo, biblicamente, é considerado a quem lhe vem a palavra dirigida de Deus e ele transfere, ele fala a palavra, liberta a palavra a outras pessoas. Somos chamados os anjos, nós somos transmissores, transmitidores da palavra de Deus para outros povos. Por isso a Bíblia diz, nós somos o sal da terra, luz para o mundo, para darmos luz a quem não tem luz. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Faço misericórdia aos milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está aqui nessa live, meu irmão, minha irmã. Quer ter uma vida de paz, de sossego, tranquilidade neste planeta? Quer viver as bênçãos celestes do Deus Criador dos céus e da terra? Comporte-se. Siga a instrução do Deus Criador. Eu sou motorista. Eu, quando estava na França, não tinha cartas de condução. Peguei no meu carro e saí de manhã para ir trabalhar. A polícia apanhou. E me perguntaram onde é que está a sua carta de condução. Não tenho. E o livrete do carro também não tinha, porque a mulher tinha ido de férias e levou. Então a polícia prendeu o carro e mandou-me voltar para a escola, porque você está conduzindo, não tem carta, você... Como é que quer liderar um carro se você não aprendeu na escola? E aqui eu quero falar para homens e mulheres que se dizem profetas e profetisas do Senhor. Se vocês não aprenderem o código de vida do qual Deus vos chama a partir dessa lei, vocês nunca verão a alva. O que vão fazer é pregar uma coisa que tão pouco vocês tenham conhecimento e vão levar o povo à confusão da mente. E por ganância, muitos de vocês estão aqui a fazer
o profeta, e eu bem diz, mas sinceramente, tenham temor na palavra de Deus, homens e mulheres. Eu, sinceramente, eu não estou aqui para brincar. Brincadeira de menino sábio ou sabichão. Eu tenho que falar aquilo que está escrito. Porque se não falar, Deus vai me pedir causa e justificação das vossas vidas a mim. Ora, sejam repreendidos no nome de Jesus, que não continuem a viver a vida que vocês levam. Querem ser profetas? Muito bem. Querem ser pastores? Está aqui. O apóstolo Antônio Casamaior deu a lição de domingo. Os que se lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, nós somos chamados a cumprir as leis de Deus. Em ponto completo. Não é qualquer um que vai vir. Qual é o poder do exercício de um profeta? Um profeta recebe diretiva diretamente de Deus. Não recebe de ninguém. Nem pastor, nem presbítero, nem ninguém. Profeta, que é o caso de Antônio Casamaior, Deus suscitou esse ministério apostólico da palavra de transformação e reconciliação com Deus. Eu respeito na maior hierarquia espiritual. E se eu, como co-líder ou líder inferior a ele, desobedecer como é que se diz? Os rudimentos, os princípios desse ministério, eu vou ser retirado desse ministério. É o que Deus fez com Satanás. Ele não danificou nada. Deus tirou Satanás da posição que tinha como hierarquia do maior anjo no céu, não lhe tirou nem divindade, nem posição eterna, porque ele continua a viver até os dias de hoje. Mas ele é sacudido do céu, enviado no planeta Terra, e aqui ele está com raiva de saber que Deus, o Criador, dá acesso a nós a vida eterna, embora o nosso pecado. É simples. Por isso temos o grupo dos que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem que haver desejo, principalmente voluntário. Que ninguém seja obrigado, porque Deus não quer. Deus, irmãos, criou-nos seres livres, com o poder livre-árbitro. Portanto, faço misericórdia aos milhares dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui chegamos no quarto mandamento, do qual ele assinala como Deus Criador e põe lá o seu selo como governante de todo o planeta e todo ser humano na terra. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse não é o sábado do Constantino, esse não é o sábado da Igreja Adventista do 7º dia, esse não é o sábado da Igreja Protestante, não é o sábado de quem seja que for, ele é o sábado do Deus Criador, do qual ele se sela, aparece como Criador e sela. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Em clara palavra diz, ninguém desobedeça à lei da guarda do sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, aqui ele está a selar na sua lei e se apresenta como Criador. Por isso temos que lhe dar toda a honra e toda a glória por ser aquele que tudo criou. É a única razão. Irmãos, darmos adoração de qualquer maneira a Deus, sem termos princípios básicos bíblicos, é em vão. Aí aparece o pastor fraudulento, o bispo fraudulento, o profeta fraudulento, que a Bíblia chama falsos mestres, e enganaram e continuam a enganar sem o povo em vão.
Vejam só, quando um profeta, a Bíblia diz, quando um profeta vai falar uma palavra e que essa palavra não acontece, é um falso profeta. O espírito da adivinha que está em muitos dos profetas que estão aqui na live, não é porque Deus fala com eles, porque eles têm o espírito da adivinhação. Satanás, ele tem o mesmo poder. Deus não mexeu na estrutura de Satanás, senão que ele separou, tendo-o tirado do céu para pôr no planeta Terra. E daquele não pode ir para lá, nem lado nenhum. Satanás, ele está preso aqui conosco em território terrestre. Ezequiel 28, ele diz, e subirei acima das nuvens dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E nós estamos a ver a tecnologia hoje. Ela está a bradar, irmãos. E muitos estão a ver que nós temos... Aquilo que estamos a ouvir é que, na verdade, há uma raça na Terra da qual quer coabitar com seres celestes lá em cima. Não vai dar, não funciona. Por muito que nós tenhamos a maior tecnologia, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Há mundos que não conheceram o pecado. Nós na Terra conhecemos o pecado por causa de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, do qual Satanás e os principados dele estão aqui até os dias de hoje. A gente não os vê, mas podemos sentir o trabalho que eles fazem. Vamos pôr que um bruxo vai decidir me matar aqui desde Angola ou em qualquer ponto da Terra, a coisa vai ferir, vai mesmo acontecer. Se eu não tiver a proteção da palavra de Deus, irmãos, tudo quanto um bruxo decidir vai me atingir. De certeza absoluta. Eu não sou Superman. Eu sou apenas um ser criado por Deus. A minha defesa contra a palavra odiosa de Satanás ou os seus principados, quimbandas, bruxos, cartomancistas, é essa palavra. Eu ponho aqui e ela me protege de qualquer flecha que vem contra mim. Ontem o meu irmão na live, ele disse, eu vou vir na tua casa. Vem, tu és bem-vindo. Não há que temer. Porque quando chegares aqui, nem na porta vais poder entrar sozinho. Vai acontecer o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Os anjos queriam matar, ou os homens queriam matar aqueles anjos que vieram tirar Ló, e coitados, eles foram culpados de cegueira lá. Deus cegou a vista deles e eles não viram nada. Saiu Ló, saiu tudo. Mas aquela gente ficou lá, cega. É o que Deus faz. Quando alguém te ameaça e tu tens Salmos 91, ele é proteção para cima, para meio, lado a lado. Não há como a flecha do inimigo te atingir. O quanto é importante aprendermos a palavra de Deus. Portanto, ele aqui se identifica como Deus criador dos céus e da terra, e por ele temos que ter dar-lhe honras e glórias como Deus criador. Ora, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus criou um dia particular durante o ciclo da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para nós usufruirmos e desfrutarmos do nosso tempo. Trabalhar, cuidar da esposa, do filho, do carro, da vizinha, tudo. Mas o 7º dia é o sábado pelo qual Deus requer a sua criação em reverência. Para quê? Para que nós possamos temer ao Deus Criador dos céus e da terra. Irmãos, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos a ver os olhos nus. Não há nação poderosa na terra da qual abomina a palavra de Deus. Marx e Lenin, no passado, abominaram a palavra de Deus. Queimaram as Bíblias, queimaram as igrejas.
Putin era miúdo, ele viu essa história toda, ele andou a espreitar lá. E quando ele foi estudar a história de George Washington, ele viu, epa, esta senhora aqui, a minha vizinha, América, sim senhora. Porque George Washington foi considerado por Deus um servo do Deus Altíssimo e trouxe as leis dentro da Casa Branca. Então tornou-se um país próspero até 1844. Nenhum país do mundo conheceu a glória dos Estados Unidos da América. Eles caíram, e muito. Hoje, a América, que tinha liderança mundial e continua a ter, é a maior pobre nação da Terra. O que o Trump está a fazer é apenas lembrar as nações da Terra do quanto eles já eram grandes, porque eles observavam a lei de Deus. Trump sozinho não vai fazer nada, nada. Não pode. Tem que ser Deus. O que é que ele está a fazer? Está a rebuscar os princípios dos quais foram implantados na Casa Branca. Repor as leis de Deus dentro de uma nação. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a casa onde Deus habita. O filho não vai na fornicação, a mulher não vai na fornicação. Irmãos, é tão verdade como isso, porque eu sei daquilo que eu vivi. Eu não vim de um berço perfeito, eu vim de um berço desfigurado, completamente destruturado. Se não fosse Deus a tocar nas nossas vidas, eu não estaria aqui a falar com vocês. Eu estaria morto com 10 ou 9 anos, porque a partir dali só foi rebuliço. E sinceramente cumpriu-se a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha... Não comigo. Filha, eu não posso te atender agora, tens que receber um link para saberes que o teu pai está na live. Agora onde é que está, Melanie? Não te pode atender, minha filha. Sorry. Então é isso. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós temos problemas nos nossos lares? Porque nós não queremos nada com Deus. E sempre que num lar a gente não quer nada com Deus, vem fornicação, beberices, cartomancia, feitiçaria, tudo quanto é do mal. Vocês querem ver isso? Vão ver em Gálatas 5 os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quando nós decidirmos andarmos pela palavra de Deus, vamos andar nos frutos do Espírito de Deus. Ora, aqui nós tivemos os 6 primeiros mandamentos dentro das 10 leis de Deus. São mandamentos para nós darmos honras e glórias ao Deus Criador dos céus e da terra. Não é para nós. Deus fez essas leis por seus próprios dedos, não deu permissão a Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 Pentateucos. Mas os 10 mandamentos, ele disse, aí não. Aí sou eu próprio, Deus Criador, que vou escrever com o meu próprio dedo. Prova disso, vamos em Êxodo 31. Êxodo 31 e vocês vão ver que Moisés nunca escreveu a lei de Deus. Êxodo 31, versículos 18, deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho da lei, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não foi Moisés que escreveu a lei. Mas hoje a igreja encontrou caminho por causa de Constantino, o imperador romano, que cambia a lei de Deus, trazendo a guarda do sábado para o domingo, e todo mundo reverencia o mesmo dia pela Igreja Católica. Ora, a Bíblia diz, mãe prostituta leva todas as filhas, 34 mil religiões, a fazerem o mesmo erro. E estamos nós todos aqui
na maior batalha espiritual. Agora vamos ouvir aquilo que Deus fala para nós termos uma vida da igreja, chamada era urgente, na verdade. Temos agora aqui as outras leis, que são 4, que vão ser para nós, seres humanos, para o bem viver nesse planeta, coabitação entre nós humanos. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que o mandamento de Deus começa logo no lar. A nossa atenção é virada para cada casa, cada casal neste momento. Quando vocês patentemente olharem para a lei de Deus e viverem isso, influência diária, o honra teu pai e a tua mãe não vai se fazer sentir, porque a criança já vai nascer dentro dessa lei e ele vai andar nos caminhos do Senhor. Mas a lei aqui está a apontar para quem quer uma vida calma, sossegada, que não vai ver o filho responder mal. Eu apanhei da minha mãe até aos 12 anos. E ainda apanhei a última chapada da minha irmã com 17 anos. Só por ter posto a tampa no lugar errado. No princípio me ficou uma coisa rancorosa assim. Eu disse, mas que raio, bater alguém com 17 anos, isso? Epá, e depois eu que tinha acabado de vir da África, essa brincadeira não cola mesmo. Mas mais tarde eu fiquei a pensar, hoje eu tenho a minha casa, eu gosto de ver as coisas em cada uma nos seus lugares. Deus é um Deus de ordem, irmãos. E se a criança não sabe pôr as coisas no seu devido lugar, há que o pai e a mãe corrigir essa criança, porque amanhã vai lhe servir. Honra teu pai e a tua mãe, por quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vocês sabem que a maior parte das cadeias no mundo inteiro tem a maior quantidade de jovens de 14 a 35 anos. Deus trabalha de tal maneira, quer salvar a humanidade, mas o diabo, porque ele é líder desse território, ele mexe com os nossos jovens, vão para a prostituição, vão para a droga, vão para a berberice. A maior parte dos nossos jovens estão danificados pelo poder do inimigo. O jovem que estava a falar comigo ontem, Pululo e o outro, o meu amigo que estava na live comigo ontem, são pessoas que conhecem Deus, estudaram Bíblia. Mas o inimigo cegou a mente deles. Estão cativos por um poder mágico. E não conseguem ver luz de Deus. Mas pelo poder da oração eu declaro todos eles libertos no nome de Jesus. São jovens que vão servir nesse ministério aqui. Todos eles. Eu vou chamar em oração por nomes todos vocês. E vocês serão meus amigos, tanto como Saulo. Saulo era bandido, hein? Saulo, o que foi apanhado por Jesus. Ele tinha o livre-árbitro lá, o poder da igreja, vai, agarra qualquer seita aí e mata. Era o trabalho do apóstolo Paulo. Mas pelo poder da palavra, nós vamos ver todos esses jovens virados para a palavra de Deus. E eu declaro nessa tarde, todos eles que fazem parte dessa camada aí do TikTok, que estão a blasfemar o nome do Senhor, todos declaram serem filhos do Altíssimo e servos do Altíssimo. E se tornarão para a luz e deixarão as trevas. Não matarás.
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, irmãos, a cobiça é pecado, o desonrar a mãe e o pai é pecado, o matar é pecado, mesmo quando a gente fala palavras odiosas. Provérbio 18, 21, há poder nas nossas palavras. Quando você chamar a sua esposa, a sua... cala a boca. Você vai chamar a uma criança, tu és uma filha da... Aquela criança vai ouvir uma, duas, três. Na cabeça dela vai dizer, minha mãe ou meu pai estão a liderar para esse caminho e eu vou ser isso. Quantas crianças estão na vida da prostituição, mas inocentemente? Pelo poder das palavras que são libertas pelos próprios pais. Tu és um ladrão, és um bandido, e a criança torna-se bandido no futuro. Porque tudo quanto falamos são sementes, são palavras. Há poder nas nossas palavras. Provérbio 18, 21. Então nós temos que tomar cuidado que aqui dentro da lei de Deus tem muita coisa que tem que vir para dar agora para nós. Igreja, escuta. Estamos, na verdade, no fim dos tempos, do qual a igreja vai ser chamada para justiça. Do mesmo como fizeram lá no tempo de Jesus. Irmãos, Roma crucificou Jesus. Jesus tinha o plano da ressurreição. Roma não sabia, eles não conhecem nada nem de Bíblia, nem de profecia. A igreja sabia. Mas a própria igreja disse, o imperador vai lá e sela. E aquele imperador, ele tinha conversado com Jesus e já sabia que aquele homem inocente, mesmo na morte, foram lhe pedir para selar a tumba de Jesus. Agora, porque ele foi lá, na vontade do povo da igreja, ele selou a tumba. Mas quando Jesus foi embora, a tumba ficou aberta sem o imperador. A autorização tinha que vir do imperador para abrir aquela tumba outra vez. E quando o poder de Deus abre aquela tumba, agora aquele homem que tem poder de danificar o povo de Israel, ele começa a fazer justiça. Desde o maior pastor da igreja até o mais pequeno. Há uma guerra do grupo romano contra a igreja. Ora, quem toma a posição aí é o próprio Satanás. Porque Jesus diz, quando eu subir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o inimigo de Deus é retirado do céu, nunca mais vai ter acesso, e ele reina com Deus na sua glória como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Satanás está aqui. Os demônios de Satanás estão aqui. E por isso é que temos os problemas que nós temos. Então temos que ver uma coisa. Se nós não santificarmos a Deus através dos seus mandamentos, ter uma vida de paz e de sossego, irmãos, o que vai acontecer é que não veremos nunca a vida eterna. Agora, a igreja, como precisa viver? Vamos para Isaías 1. Isaías 1. Eu estou a falar para um povo da terra do qual é chamado como povo de Deus. Povo do qual Deus escolheu para que nós possamos levar luz ao mundo. Isaías 1, versículos 16. Isaías 1, versículo 16. Estou a falar para a igreja. O que nos é lícito agora fazer, irmãos? Vocês ouviram? 1 de Pedro 2,9. Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós vimos as leis de Deus, dos quais são os 10 mandamentos, escritos pelo dedo do próprio Deus, da qual nós, como igreja, temos que andar em retidão. Para nós, igreja, não é que sejamos obrigados a ter isso. Porque Antônio Casamaior falou uma coisa domingo que, na verdade, é verdade. Nós não somos obrigados a guardar o sábado. Irmãos,
Vamos fazer isso de uma coisa certa. Ninguém é obrigado a ser santificado por guardar o sábado. A lei ela serve para nós cristãos como um espelho, para nós vermos o quanto nós estamos contaminados no nosso viver. Podemos ver através dos 10 mandamentos o quê? O adultério, a nossa ira, a nossa obediência para com Deus. Temos 4 primeiros mandamentos, que é reverência para Deus, e os outros 6 é para nosso próprio viver. Coabitação com o pai, com o filho, com o patrão, como falar com alguém sem magoar, não cobiçar a mulher nem coisa do outro, porque o cobiçar foi aquilo que Satanás fez lá no céu, cobiçando o lugar do Criador, ele se tornou rebelde e mau. Ora, todas essas leis estão a vir para nos alcançar e nos fazer de nós um povo à parte da terra. Ora, vamos agora ver o que diz Isaías 1, versículos 16. Lavai-vos, membros, todos vocês que estão aqui, como? Através da palavra de Deus. Eis a palavra de Deus, está aqui. Purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, igreja. De diante dos meus olhos, diz o Senhor, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Irmãos, viver a prática do bem é uma arte. É aquilo que a minha mãe me ensinou. Vocês podem falar com qualquer pessoa em qualquer ponto. Nunca vão dizer, o Zé egoísta, o Zé ganancioso. Eu sou aquele reconhecido porque dou tudo que eu tenho na minha vida. Até a minha alma. Se eu puder dar, eu vou dar. Mas não posso. Essa aí é do Senhor. Mas o meu viver é sempre apontado para salvar, ajudar tudo e todos que precisam de auxílio. Esse é o nosso chamado. O nosso ministério é o ministério de apoio. Antes de conhecer o ministério que nós estamos hoje, que é o ministério da palavra de transformação e reconciliação com Deus, eu já fazia parte do ministério da ação de graça. Esse é o meu chamado. A minha mãe me ensinou a partilhar tudo com todos. E nos momentos mais dramáticos que tivemos lá em Angola, quando falhava tudo e mais alguma coisa, até os bagos de feijão, irmãos, vocês ouçam com atenção, nós tínhamos que contar e partilhar, porque tinha já 14 crianças que eram lá em casa, filhos do meu pai, ainda tinha os nossos amigos que vinham comer conosco e não podíamos expelir na hora do almoço. Então íamos comendo do pouco que a gente tinha, repartindo tudo em igualdade. Todos comiam a mesma coisa. Ora, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Como é que a gente vai fazer isso como igreja? Como é que a igreja vai poder superar essa parte aqui? Fazei prática do que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Irmãos, por essa razão, Deus criou o sistema de dízimos e ofertas. Por essa única razão. A igreja é chamada a atenção hoje para viver nos princípios do Criador. Vamos dizer que um governo, qualquer governo deste mundo, ele vai fazer a taxação daquilo que é como o nosso salário. Todos. Nesse planeta, todo mundo paga dízimo. Semelhante, acho que é no, como é que se diz? Saudi Arábia. Saudi Arábia e o Dubai. Eu acho que são as únicas cidades do mundo que não têm taxa. Porque o judeu trouxe essa brincadeira do táxi e todo mundo paga taxa até hoje. Isso vem dos judeus. Mas Deus suscitou os 10%. Não é 37% ou 27%. Agora, o Trump quer matar a gente com essas tarifas todas, coitado. Os países estão a tremer. Isso é obra do inimigo, hein? Mas Deus diz, trazei os dízimos e ofertas
Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, para dar ajuda, auxílio a essa gente que precisa. Esse é o trabalho. Irmãos, a igreja trabalha em paralelo com a nação. Ora, uma nação bem-aventurada é uma nação onde rege-se as leis de Deus. E onde tem Deus, não pode haver oprimido, não pode haver fome. Porque nós somos chamados a partilhar tudo com todos. Vindo então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O facto de nós respondermos positivamente à palavra de Deus, muito dos nossos pecados nos são retirados pelas ações de graças que nós vamos dar. Vindo então, se quiserdes, ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ora, não é no céu, como muita gente disse, faz isso para mim e Deus te paga lá no céu. Lá no céu não se paga nada. Irmãos, tudo quanto temos que fazer é para aqui, e é aqui que temos que ter a usufruir as bênçãos celestes. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que ver. Como vamos para Malaquias, porque que a igreja é fraca. Irmãos, Malaquias 3:10. Vamos ver o ponto culminante do qual porque que a igreja perece e não tem força. Uma igreja, irmãos, é suscetível de ter poder econômico e espiritual. Primeiro espiritual, porque é da palavra de Deus, e depois um poder econômico que nenhum povo da terra pode ter, quando obedientemente formos trazer à casa de Deus os dízimos e ofertas. Gálatas, onde é que está? Malaquias, perdão. Malaquias 3:10. Eu estou a falar para um povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Malaquias 3:10. Vamos começar no versículo 7. Onde é que está isso? Malaquias 3, versículo 7 diz assim: desde os dias dos vossos pais, lá mesmo no fundo, no jardim do Éden, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Se nós não acharmos nossa parte da responsabilidade de ajudar os órfãos oprimidos, quem o fará? Se Deus está no céu, temos a criação do templo, de uma igreja, de um grupo de homens e mulheres que querem, na verdade, ajudar o ministério a vencer. Nós somos chamados a fazer esse trabalho. Porque Deus não está na terra. Jesus tampouco está. Unicamente temos aqui o poder da sua palavra, que é o poder do Espírito Santo. Esta palavra é que nos ajuda a manter a nossa linha de conduta do jeito que Deus quer. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei, pois, os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Ora, um lugar onde há comida. Ontem o meu filho foi na cozinha e viu que a minha cozinha está vazia, o pai já não faz compras. Irmãos, eu estou com 60 anos, já não como como comia antes. Antes eu tinha que comer 3 vezes o dia e um pratão bem grande. Agora, se tiver aí ovos, atum e cebola, tomate, eu vou fazer a minha comida durante 30 dias. Não preciso comprar muito. Mas o meu filho é jovem.
E ele fica aflito de ver o pai, não tem compra, não tem arroz, não tem massa, e ele está preocupado. Ora, se vier uma visita, como é que eu vou fazer? A minha casa está vazia, não tem como dar nenhum. Se vier aqui uma mulher viúva, um órfão, sei lá o quê, eu vou ter que correr na loja para ir comprar algo. Quando não é chamado isso, é chamado que nós tenhamos algo já preparado em abundância dentro da casa de Deus. No momento oportuno, Deus vai mandar a viúva, o órfão. É Deus que manda, irmãos. Quando alguém vos bater à porta da vossa casa, isso aconteceu comigo várias vezes. Quando alguém bater à porta da vossa casa e vos vier pedir algo de que vocês não têm, é difícil para vocês, é ali que vocês têm que libertar a bênção. Porque daí tem bênção. Agora, se alguém vos bater à porta e vocês darem o resto, seja da comida que restou, seja do resto do dinheiro que vocês têm, aí não há bênção, irmãos. Não há. Por isso, vocês vão ver aqui esse exemplo do dízimo e ofertas, vai ver o que aconteceu com a mulher, a viúva de Sarepta. O profeta estava num aconchego bem bom, à beira do rio, aguinha fresca, os corvos traziam carne todos os dias, e aquele trabalho do profeta estava ali e estava à espera da ordem de Deus. E chega o momento em que a viúva está aflita e Deus vai ver, vai sondar a terra e vai ver esta menina aqui, precisa de ajuda. Eu tenho que chamar o meu servo. E foi lá no profeta. Oh, homem de Deus, tu vais te levantar daqui e vais para lá, um lugar onde eu vou te mostrar, vais encontrar uma viúva que vai te sustentar. Irmãos, aquele profeta tinha carne fresca, os corvos traziam carne fresca. A Bíblia diz que ele se alimentava bem. Deus cuida bem dos seus servos. E aquele homem não refilou, ele foi. Senhor, é para ir salvar a viúva? Vamos embora. E o profeta levantou-se e foi. E quando ele chegou lá na viúva, ele disse, ó viúva, como é que está a situação? Está mal e mal. Aqui eu só tenho um bocado de farinha, vou fazer um bolinho para mim e o meu filho e vamos morrer. E o profeta diz, então, mulher, faz primeiramente para mim. Vocês entendem o que isso é para vocês, mulheres, homens que estão aqui nessa live? É ter cara de pau. Profeta que vai dizer à tua cara que só tens um pouco de farinha, o último dinheiro, dá primeiro para mim? Vocês vão dizer, tá louco, hein? Mas, profeta, você está vendo que eu não tenho mais farinha, está aqui meu filho, já está a babar com fome, você está me a dizer, dá primeiro a mim? Como é que é? Mas aquela viúva conhecia o poder de Deus e ela sabia que obedecendo, ela seria uma mulher próspera. Obediência traz prosperidade. E vimos que aquela mulher ouviu a palavra do profeta e ele disse, ok, eu vou fazer esse bolo. E quando ela acabou de fazer o bolo, ela trouxe o profeta e o profeta comeu e deu a parte que subjava para aquela viúva. E depois aquela viúva comeu com seu filhinho e Deus daquele pouco fez um muito, elas se sentiram rassasiadas, satisfeitas, e agora o profeta vai fazer a obra de Deus. Agora, mulher, estás bem? Já acabaste? Já acabei, sim, senhor. Agora tu vais fazer uma coisa. Vou-te dar um trabalho maravilhoso. Vais sair em todas as tuas vizinhanças aqui e vais buscar vasos vazios, todos os quanto tiver. Tudo que houver vaso vazio, traz-me aqui, mulher. E lá foi a viúva correr. Ela nem sabia por quê. Ela ia numa casa, trazia um, ia na outra, trazia um, ela ia na outra, trazia um. Ô, vizinha, não tem mais vaso aqui, vizinha, faz favor, eu quero vasos vazios. E aquela mulher gritava e corria.
E os vasos foram todos apresentados diante do profeta. E agora aquele homem de Deus, o que é que ele fez? Levantou os olhos acima e orou. Senhor, Tu és o Deus do dinheiro, Tu és o Deus da farinha, Tu és o Deus da comida, Tu és o Deus do tudo posso. E nada é impossível para Ti. Demos essa lição ontem, irmãos. Quando vocês... igreja, eu sei daquilo que eu vos estou a falar porque eu vivi nisso. Quando vocês se dobrarem de joelhos a Deus e fizerem menção da vossa dor, do vosso parecer, da vossa dificuldade, Deus é tremendo, Ele vai responder. Não há como Deus não responda. E lá foi aquela senhora, viúva, e ela foi com o filhinho dela e trouxe tudo quanto é vasos. E não havia mais. Ele disse, profeta, não há mais. Então ele levantou, ergueu os olhos acima e disse, Pai, eu te entrego essa viúva nas tuas mãos, traz abundância, enche todos esses vasos de óleo para que ela possa ser uma mulher próspera. E aquela mulher daquele óleo que se encheram todos os vasos. A Bíblia não nos diz quantos, mas podemos imaginar que dentro daquela vizinhança teriam muitos. E diz que ela conseguiu pagar a dívida de tudo que ela tinha e viveu muitos anos sem pedir nada a ninguém. Veio a abundância e a prosperidade entrou naquela casa. Isso para que se cumpra o que está escrito em Malaquias 3:10. Quanto menos se vocês começarem no versículo 7, diz, com maldições sois amaldiçoados quando vocês não trazerem dízimos à casa do tesouro. Porque o mal vai atingir a vossa porta. Uma fatura desesperada, um carro que entra em avaria, a geleira e a máquina de lavar, tudo quanto pode. Vocês sabem que às vezes entro em casas, sinceramente, irmãos, há dó, há mesmo dó. O carro não funciona, a máquina não funciona, a geleira não funciona, irmãos, está tudo avariado. Eu disse, não é possível. Mas, irmão, você é cristão, vai na igreja, quem faz o teu dízimo e oferta? Eu não tenho dado, falhei mesmo. Eba! Se você desobedece à lei de Deus, quer ter as coisas no lugar, não é possível. Uma vez eu fiquei aqui com a minha máquina avariada. Na verdade, não tinha dinheiro. Mas quando vocês são dizimistas, irmão, eu estou-vos a falar daquilo que eu vivo. Eu peguei a oração e disse, Senhor, eu quero uma máquina de lavar e é hoje, e agora. Mas não tinha dinheiro. E eu liguei para a minha irmã. A minha irmã nunca me deu dinheiro. Nunca me deu nada. Mas naquele dia a palavra foi direta para o filho dela, que é o meu sobrinho. Eu disse, filho, manda a máquina para o tio Zé agora porque ele não tem máquina. E a máquina veio no mesmo dia. Com garantia de 5 anos, irmãos. Olha quanto Deus é maravilhoso. Vocês brincam com... Eu não brinco com dízimos e ofertas. O nosso apóstolo, ele ontem estava na live e tinha menos bateria. E eu comentei lá. Apóstolo, a bateria vai seguir hoje de Londres para Angola. Ela vai ter caminho já a partir de hoje, não é amanhã. Hoje vai sair uma bateria para reforçar, porque eu preciso de ouvir a palavra aqui. O apóstolo não pode dizer no meio do culto a bateria está fraca. Se ele tiver 2 baterias, ele tem como carregar durante 12 horas. Que mesmo o culto demora 12 horas, que não vai demorar. Então aquelas baterias vão fazer. Quando ele tiver esquecido de carregar o telemóvel, aquela bateria ele pode levar na igreja e carregar o telemóvel enquanto ele está a pregar. Então vai sair daqui parte do dízimo e oferta já para o nosso templo, para assegurar que a comunicação, irmãos, seja grátis e abundante para todos nós. Quem ficou contente de perder a live ontem? Eu fiquei triste porque estávamos a falar uma coisa maravilhosa aqui. Falamos dos 3 grupos. Os 144 mil, falamos dos que se lavam as suas vestiduras, dos quais somos nós, e falamos os predestinados para a morte eterna.
Há jovens que são predestinados para a morte eterna, mas o problema não é nosso. Cada um tem que tomar a sua decisão. Portanto, por causa de vós, diz o Senhor, repreenderei o devorador, o diabo, aquele que vem, João 10:10, o inimigo é que vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância, para que não vos consuma o fruto na terra e a vida no campo, não vos será estéril. Vocês aqui têm que ver uma coisa, quando a vida no campo não vos será estéril, a Bíblia está-vos a dizer que mesmo a terra não vai vos dar o fruto de vida no seu tempo. Por isso é que Jesus amaldiçoou a figueira, irmãos. E brincadeira, vejam só, a estação, cada fruto tem a sua estação e o seu tempo de nascer, crescer, fluir e ser vendida. Ok, nós vamos nos alimentar. Mas quando ela não dá no seu devido tempo, aqui a Bíblia diz, a vida no campo não vos será estéril. Quer dizer, uma videira que tem que dar fruto, não está a dar, Jesus amaldiçoou ela. Maldita seja tu, sai daqui, pá. A palavra de Deus se tornou uma palavra rema. Porque depois na volta eles viram que, verdade, aquela palavra que Jesus lançou em maldição, ela se fez fruto. Então aquela estéril, aquela figueira era estéril. Deus falou através da boca de Jesus e aquela morreu de vez. Diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Veja o contrário do que é. Quando nós não dizimarmos, nós vamos ter problemas, mas quando trazermos dízimos e ofertas à casa do tesouro, Deus vai fazer com que nós sejamos bem falados, bem-aventurados, vamos ter boa fama, boa reputação e vamos ser uma terra deleitosa. Uma terra deleitosa, irmãos, é tipo Estados Unidos da América. Viver o sonho de American Dreams, como eles dizem, né? Quem não quer viver o sonho do American Dreams? Everybody. Porque é uma terra deleitosa, onde corre leite e mel. A Inglaterra, o país onde eu estou a falar agora, eu estou aqui em Londres, para mim, irmãos, é a terra onde corre leite e mel, segundo a palavra de Deus. Eu, quando cheguei aqui em 95, os meus filhos não pagavam leite. E se a mãe não quisesse amamentar, tínhamos leite de graça para dar o bebê. Até os 5 anos. Até as fraldas e os primeiros creminhos, o hospital nos davam. Agora já não fazem, porque o homem fez tanta bandidagem, irmãos, que aqui o governo está a fechar tudo agora. Já não há leitinho, já não há nada. Para além do leite, para além das fraldas que nos davam, para além dos creminhos da criança, eles ainda nos davam um doativo de 800 libras. Não é bonito isso? Vocês querem deixar de liderar com Deus, irmãos? Vocês querem deixar de ser o povo escolhido por Deus para remassarem tudo quanto é maldade? Eu não. Esse é um convite que eu vos faço, igreja. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está a palavra de Deus, irmãos. Eu não vou prolongar mais. Vamos dar continuidade a esse estudo mais tarde. Conclusão dessa lição 2. Sede um povo próspero, obediente à palavra de Deus. Vocês viram 1 de Pedro 2:9. Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real. Vocês conheceram a lei de Deus. Fiz leitura da lei de Deus para vocês poderem ter conhecimento e andarem em prática. Vocês leram Malaquias 3:10, pois que a igreja não pode ser um ministério pobre. Irmãos, sempre que vocês dizimarem, Deus vai trazer bênção nos vossos lares. Se vocês querem acordar todos os dias de manhã com vigor e irem trabalhar para ter sustento para vossas casas, vocês vão saber que Deus está no vosso viver. E se Deus decide não vos acordar para ir trabalhar, então está tudo feito ao bife. Não vai haver dinheiro nem para a igreja, nem para a vossa casa. Vejam quanto eu estou. Eu acordo todas as manhãs. A primeira coisa, a preocupação é: o que vou fazer hoje?
prioridade é Deus. Oração. Estou aqui nessa live porque é um tempo que eu consagrei para dar à igreja toda, em todo lugar do mundo. Vamos acompanhar os programas de Antônio Casamaior, pois que ele é o nosso homem levantado por Deus para a liderança desse grande ministério da palavra de transformação e reconciliação com Deus. A igreja Ipajoque tem liderança hoje. Se vocês querem pertencer ao nosso ministério, todos vocês são chamados a pertencer a esse grupo dos 300. Irmãos, o grupo dos 300 é no exemplo dos soldados de Gedeão. Homens do qual Deus chamou, homens preparados para a batalha, para a guerra. Ele falou lá com Gedeão: Gedeão, traz-me aqui todos os teus soldados. Vai fazer um teste com eles. Aqueles que forem beber e estiverem sentados ou de joelhos para beber, esses manda todos para casa. Manda de volta. Não vale nada, é zero. Aquele que não se ajoelhar e rapidamente baixar e com a sua mão lamberem a água como cão, esses são os que estão preparados para o teu trono. Traze-os à batalha. Embora poucos, porque foram os 300 que lutaram com milhares de pessoas. Esses 300 conquistaram as terras de Jericó. Conquistaram o lugar onde Deus disse: vos farei um povo próspero, sacerdócio real, nação santa, com a força desses 300 contra os milhares de árabes que estavam ao redor. E eles ganharam a batalha. Porque Deus é fiel, irmãos. Ainda há pouco que somos como um grupo bem pequenino, remanescente, Deus suscitou esse ministério para o bem de todas as terras do planeta aqui. Terra. Então, sejam voluntários, prontifiquem-se a estar nesse ministério, se vocês desejarem. Pode ser que vocês já tenham um ministério, já estão a seguir um outro grupo, mas se tiverem no desejo de nos ajudar, mesmo voluntariamente, sejam voluntários. O que nós precisamos é pessoas com bom exemplo, de coração voluntário, que se decidam a partilhar as suas vidas conosco, dizimando e ofertando dos vossos dízimos e ofertas. No pouco que vai ser de cada um, vai fazer um muito, e no longo período de tempo vai-se fazer o essencial e tudo quanto nós vamos precisar. Essa é a essência do trazer dízimos e ofertas. Para quê? Termos o templo em Luanda completamente construído, que está ali em Colibengo. Já temos iniciado a construção, tem que acabar. E é com a vontade do povo e a determinação do povo que nós vamos fazer isso. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pelo poder da Tua palavra. Obrigado pela Tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão os Teus filhos reunidos, para junto aprendermos de Ti, Pai. Obrigado pelo poder da Tua palavra, que nos dá libertação de tudo quanto é errado. Conhecemos a Tua palavra através da Tua boca, pelo poder do Espírito Santo. Pai Santo, faz com que nós possamos viver por essas palavras, ser praticantes e não ouvintes apenas. Faz-nos um verdadeiro grupo sacerdotal, do qual Tu trouxeste esse ministério que é grande diante de Ti. Pai, o ministério da palavra de transformação e reconciliação com Deus. Nós estamos aqui para podermos levar a Tua obra para a frente. Dá-nos liberdade e desejo voluntário de sermos colaboradores desse ministério, apontando assim para os 300 dos quais são chamados homens e mulheres para liderança desse ministério. Pai Santo, muito obrigado pela Tua santa presença. Queremos entregar nas Tuas mãos nosso apóstolo Antônio Casamaior, sua liderança, toda a família, todo o seu viver. Pai, dai-o sabedoria, conhecimento, inteligência, capacidade para ele poder entrar e sair diante desse Teu grande povo. Pai, dá-nos obrigado por tudo, dá-nos paz, serenidade, continuação de um bom dia. Por Teu olhar, Te louvamos, suplicando com o perdão de todos os nossos pecados e faltas.
também trazendo nossos filhos, nossos familiares, onde quer que eles estejam, nossos amigos aqui nessa rolagem e todo o redor do mundo. Que o poder do Espírito Santo caia agora sobre cada um de nós. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, pela vossa presença. É bom estarmos aqui. Nós levamos o quê? 11, 2 horas. 12, são 7 minutos para as 13. Portanto, vamos tentar reduzir o tempo. Ok, o que é que vai acontecer? Esse vídeo está gravado agora. Vai estar na vossa plataforma do YouTube. No YouTube vocês vão ter tudo isso agora. Esse vídeo também vai ser repartido em pequenos pedaços para vocês terem isso. Perdão. No Facebook, no Telegram, no WhatsApp, onde quer que sejam, vocês vão poder encontrar essas partes desses textos todos que eu estou aqui a explicar em pedaços nas vossas plataformas do TikTok, Facebook, Telegram e tudo quanto mais. Ok? Não se esqueçam, irmãos, temos reuniões regulares com o nosso apóstolo Antônio Casamaior das 18 às 20 e das 21 às 0 horas para o programa Bíblia Responde. Quem vier a partir das 18 às 20 vai aprender um pouco mais, libertar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E do grupo de 21 às 0 horas, vocês vão poder fazer dúvidas aí, tirar dúvidas com o apóstolo. E o apóstolo, não entendi bem. O tio Zé falou, essa brincadeira não caiu bem na cabeça, explica mais. E aí o apóstolo vai poder explicar a vocês. Irmãos, há coisas que vocês vão ler na Bíblia pela manhã sozinhos, não estão a entender. Apóstolo, eu li aí, como é que pode explicar? É normal. Vocês façam liberdade de terem esse momento de perguntas e respostas nas lives com Antônio Casamaior. Temos as reuniões, senhoras, para Luanda, com a esposa do nosso apóstolo, das 7 às 8h30, sábados unicamente, e somente para as senhoras, não os meninos. Os meninos são levados aqui, nosso Antônio Casamaior. Todos seguirem aí o patrão, o nosso líder supremo aí, que é o nosso apóstolo. As meninas, senhoras, são convocadas à reunião somente sábados para intercessão e oração para o ministério, para a vida pastoral, e cada um de nós, elas estão aí para fazerem o combate da intercessão, para nos ajudarem a caminhar todos os dias com fortaleza, força e prosperar na palavra de Deus. Irmãos, o que é que eu vos posso dizer mais? Nada. Hoje não garanto louvor à tarde, mas se tiver o privilégio, porque eu vou sair daqui a pouco, não sei se vou voltar a tempos, vamos ter o louvor sim a partir das 16h30 ou 17 horas. Irmãos, parece uma brincadeira, mas se vocês estiverem afiliados a esses programas, vocês vão fluir tanto no louvor, tanto na palavra, para que todo mundo cresça. O chamado que nós temos é todos. Marcos 16:15 é para todos nós, todos vocês. E de pregar o evangelho a toda a criatura. Vocês estão a ouvir agora, vão aprender aquilo que é de Deus e amanhã podem também pregar o evangelho através dos vossos telemóveis. Irmãos, é maravilhoso quando a gente tem esse privilégio. Vamos seguir em retidão a palavra de Deus. Deus falou para a sua igreja e eu vos deixo com todo amor e carinho. Até mais. Um abraço a todos.